Antes de avançarmos para o estudo do Illustrator CC, é conveniente compreendermos o que são, afinal, gráficos vetoriais. No caso concreto aqui no interior do Illustrator, temos neste caso dois exemplos de duas imagens aparentemente semelhantes. Eu vou fazer aqui a salvaguarda do facto de termos aqui uma pequena lista branca, não tem qualquer espécie de problema. O que nós olhamos aqui como resultado final destas duas imagens colocadas aqui em paralelo é que elas serão aparentemente iguais. Aliás, serão iguais de uma forma genérica. Ora, aqui reside fundamentalmente a diferença entre o que é um gráfico vetorial e um gráfico raster, uma imagem rasterizada. Ora, deste lado daqui nós temos uma imagem em formato vetorial e deste lado daqui temos uma imagem rasterizada. O que significa isto? Bom, neste caso temos então uma imagem que não é composta sequer por qualquer espécie de elementos ou de formas. Contudo, neste lado daqui, isto já não acontece. Eu posso selecionar muitos, ou melhor, todos os aspectos relacionados com todas as formas relacionadas com esta forma. O efeito mais interessante de uma imagem vetorial é efetivamente a qualidade com que nós conseguimos obter a partir do momento em que trabalhamos com grafismo vetorial. Se eu fizer aqui um zoom a esta imagem, que é uma imagem rasterizada, reparem como ela aqui, quando está na sua grandeza de 100%, é uma imagem interessante e limpa. O mesmo acontece se eu circular para esta imagem aqui deste lado. Contudo, se eu agora regressar à minha imagem rasterizada e aumentar o meu grau de zoom, reparem como rapidamente me vou perceber que, afinal de contas, esta imagem contém um conjunto de aparentes imperfeições, isto é, à medida que eu vou aumentando o zoom, neste caso tenho 3200%, eu vou verificar que, afinal de contas, a minha imagem está pixelizada, isto é, está rasterizada. E, portanto, significa isto que se eu quiser imprimir esta imagem num tamanho superior àquele que é o tamanho original, eu vou ter este problema de apresentação. Ora, isto não acontece no caso das imagens em formato vetorial. Reparem, eu vou aproximar os mesmos 3200%. Ok? E agora reparem o que é que acontece quando eu chego aqui às fronteiras da minha imagem. É difícil de ver, mas neste caso, com este zoom, poderemos reparar então que a qualidade visual das linhas nunca é alterada por mais que eu altere o zoom da minha imagem. Ora, quais são então as grandes vantagens do grafismo vetorial? Para além do facto de eu poder redimensionar a minha imagem, e reparem que eu vou fazer aqui o seguinte, vou retirar daqui esta imagem, vou selecionar toda esta, vou copiá-la e vou colá-la, e neste caso vou colocá-la aqui neste interior. E reparem agora, se eu reduzir esta imagem para uma dimensão muito inferior à da original, o que vai acontecer é o seguinte, poderão pensar, bom, esta imagem perdeu qualidade. Na realidade não perdeu. Reparem, se eu for então aproximar a minha imagem, reparem como toda a qualidade da imagem lá está, independentemente do facto de eu ter redimensionado a imagem para um valor muito mais reduzido. E, portanto, de uma forma fundamental, a grande diferença entre o desenho vetorial, ou imagem vetorial, e uma imagem rasterizada é esta. Nos gráficos com vetores nós podemos executar alterações das formas e depois iremos ter a ocasião de ver como é que nós fazemos a alteração das formas, etc. Numa imagem rasterizada não podemos ter este tipo de intervenção, a única coisa que nós podemos fazer é alterar aspectos relacionados com as tonalidades, com a intensidade do brilho e do contraste, entre outras funções. No caso das imagens em grafismo vetorial, nós podemos editar por completo, nomeadamente alterar cores, por exemplo, eu posso aqui alterar a cor e 1001 outras funções que nós iremos ter a ocasião de aprofundar à medida que formos estudando o Illustrator.